Da cena underground ao mainstream, o que é que faz um artista ou música ser popular? Fala pessoal, espero que vocês estejam bastante à vontade para escutar, refletir e querer ouvir muita música depois do episódio de hoje. O papo aqui é trazer à tona as nossas ideias de cena underground, midstream, mainstream e como a música passeia por esses espaços imaginários, né? Aí para isso trouxemos uma pequena coleção de matérias sobre o tema para você poder mergulhar conosco nesse assunto. E este aqui ainda é o 11º episódio do podcast, que surgiu na comemoração dos 10 anos do musicapavê.com. E são duas as características que nós trazemos para todas as edições. A primeira é que sempre tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a outra é que nenhum episódio é igual ao outro. Alguns têm menos matérias com maior duração, outros trazem vários quadros mais curtinhos. Enfim, estamos sempre experimentando e entendendo como fazer o melhor podcast que nós podemos. Inclusive, manda aí suas sugestões e suas críticas. Estamos sempre querendo te ouvir também. E para começar o papo de hoje, trouxemos mais uma matéria que quem acompanha o site já pôde ler, mas agora ela vem em formato áudio. É o papo com Ziba, o cantor e compositor que foi catapultado ao mainstream com o hit Hear Me Now, que ele fez em parceria com a Loki. Ele hoje está mais distante da música eletrônica, como mostrou no EP Reset, que ele lançou em 2019, e na sua nova Só Pensando em Você, uma parceria com Malu Magalhães, que serviu de pontapé inicial para essa nossa conversa. Para começar, eu queria muito ouvir um pouco sobre a sua história com a Malu Magalhães, porque eu sei que vocês são amigos já há um bom tempo, né? Sim. Bom, a Malu, a gente estudou na mesma sala, assim, tipo, na 4ª série. A gente estudou no Santa Cruz até... Eu estudei até a 6ª, depois acho que ela estudou até a 7ª, mas depois a gente, enfim, foi para outros colégios. E, bom, ela bombou super cedo, assim, na música, né? Na época ela tinha, sei lá, uns 15 anos, 14 anos no MySpace. E foi muito louco que eu acompanhei todo esse crescimento dela na época. Eu ainda estava começando minha primeira bandinha de garagem, mas eu sempre fui muito fã, assim, do som dela. Escutei muito aí o álbum Pitanga, enfim, eu sempre curti muito o trampo dela. A gente era, enfim, como era da mesma sala, a gente às vezes se encontrava nos lugares, conversava, enfim. E aí lá para 2018 eu fiz uma entrevista em Nova York e a repórter era brasileira e ela conhecia a Malu e ela me perguntou sobre artistas brasileiros que eu gostava. Eu falei da Malu e ela falou: pô, que legal, vocês estudaram juntos, vou pôr vocês em contato de novo. E aí ela me passou o WhatsApp e aí a gente voltou a conversar em 2018. E, né, isso depois também que já tinha estourado o Hear Me Now, tava fazendo turnê, e foi legal, assim, que a gente teve momentos diferentes, nós dois na música, da mesma sala, uma baita coincidência, assim. E... Pra você ver também que coisas podem acontecer quando você dá entrevistas, né? Exatamente. Mas enfim, e aí a gente começou a conversar, a gente entrou no estúdio em 2018 até, começamos uma ideia de uma música, mas a gente nunca terminou. E a Só Pensando em Você foi uma música que eu escrevi na pandemia, junto com 2 amigos compositores, com o G. Rocha e com o Digão. Quando a música estava pronta, na verdade, eu falei, cara, essa música tem a cara da Malu. E, né, a gente estava nessa busca aí de featurings com cantores, né, para mostrar mais esse lado cantor, né, já estou saindo mais desse mundo de DJs, né, e tudo mais. E essa música para mim era a cara da Malu. Eu falei, Malu, tipo, eu tava atrás de uma voz feminina e eu acho que a sua é a voz para essa música. E aí ela escutou, ela super amou. E aí ela escreveu lá uma letra linda que super somou na música. Achei linda a parte dela. E ela mandou, na verdade, várias opções pra gente. E eu e o G no estúdio, a gente falou, caralho, é uma melhor que a outra. E aí super rolou. Ela mandou, na verdade, a gente terminou a música à distância. E aí o clipe, eu fui pra Lisboa pra encontrar com ela lá. E aí a gente, né, se virou ali com as condições da pandemia para fazer acontecer, mas deu super certo, o clipe tá lindo. Você comentou que essa música tinha a cara da Malu. E ela também compôs, então, e mandou pra vocês uns trechos. Eu ouço nessa música que, de fato, comparado com outras músicas suas, desde Tudo Que Importa, como a música com a Manu, ela tem uma cara mais MPB mesmo, se eu for chamar, dentro de tudo que o Ziba já lançou. Sim, com certeza. A cara da Malu tinha a ver com isso? De você olhar e falar, essa música é mais, entre muitas aspas, brasileirona que as outras?
Eu acho que sim. A gente tava. É engraçado que veio esse ritmo meio, sei lá, um bossa nova meio modernão, assim, né? Bom, eu acho que tem elementos meus ali, muito pela melodia e composição que vem do inglês. Eu trago. É engraçado que eu começo em inglês, mesmo quando faço em português. Eu começo uma melodia meio cantando qualquer coisa em inglês e depois a gente tenta usar algumas coisas que funcionam, né? E aí a gente vai. Aí começa uma ideia de letra e aí as coisas vão fluindo em cima daquela melodia. Mas é louco que a gente tava para achar um ritmo nessa música e o G testou essa bossa nova e foi o que mais rolou, assim, sabe? Foi, caralho, é isso. Tipo, foi o que a música pedia. E aí sim, virou uma coisa muito MPB, o mais MPB do Ziba, com certeza. E aí era a cara da Malu. A Malu, que ela também cantava em inglês, né? E aí ela veio pro português e aí ela tem músicas que são meio um samba meio moderno, tem um lance MPB, né, novo, assim, uma coisa diferente. E, enfim, aí quando a gente escutou a Bounce, eu falei, cara, acho que tem tudo a ver com ela. Aí mandei, ela adorou. E foi isso, foi super rápido, assim, até ela mandou as ideias em 2 dias, assim, a gente já foi fazendo a coisa, demorou uma semana, assim, para finalizar. E é isso. Mas tô empolgado, eu acho que tem um pouco aí da tudo que importa, né? Tem elementos aí do Ziba e com essa cara nova mais Brasil mesmo, que aí eu acho que também se explica um pouco com a Malu, né, também para os ouvintes e para a galera falar, beleza, tipo, né, faz até mais sentido a música com a Malu do que sem, né? É verdade, é verdade. Mas que legal que você tocou nesse assunto, porque eu tava pensando nisso agora. Que quando você lança o Reset em março, por exemplo, que ainda é de certa forma recente, né? O EP. E aí você lança a música com a Manu Gavassi, você lança essa agora com a Malu Magalhães. Por um lado, quem ouvir essa música agora pode pensar: será que o Ziba vai traçar agora um caminho que é mais uma MPB, uma bossa nova modernosa, como você disse? Mas por outro lado, a gente está olhando você experimentar vários territórios diferentes e eu chuto que esse é o Ziba, na verdade. É o cara que está fazendo de fato várias coisas e vai continuar experimentando e curtindo vários sons. Com certeza. Eu acho que eu tô sempre em busca de sons novos e diferentes e de uma autenticidade aí nesse mundo com tanta coisa diferente, né? Agora, no digital, que a gente acha de artista interessante e diferente por aí. E o álbum, na verdade, tá bem diferente, assim, até disso, né? Eu acho que essa música, ela tem essa produção mais minimalista, assim, né? Mais simples e tem... Eu acho que eu ainda vou fazer de tudo, é isso que você falou, assim, não tenho muita regra, né? O álbum, acho que tem uma cara mais do álbum mesmo, que eu tô fazendo com o Bruno Martini, então a gente tá buscando coisas, assim, semelhantes, tentando criar um som ali, uma identidade do álbum, então as músicas vão conversar entre si, mas, enfim, tô sempre criando com o G Rocha, com outras pessoas, e a gente tá aí sempre fazendo coisas diferentes. Mas é isso, acho que buscar sons novos é o Ziba. Excelente. Tem uma ideia que eu fico pensando assim: se alguém chega e fala, sabe o Ziba? Não, quem é Ziba? Ziba é aquele cara que gravou com a Loki, com a Manu Gavassi, com a Malu Magalhães. Parece que eu tô falando de uma pessoa que tá habitando territórios muito diferentes, porque esses três nomes, por exemplo, têm pouca coisa em comum. E é Verdade. interessante pensar que o Ziba é o cara mais de trânsito do que um cara de âncora, sabe? De estar em algum lugar. Sim. Pô, e eu gosto disso, dessa ideia, com certeza. Acho que o eletrônico também, ele entrou na minha vida meio que por um acaso, né? Por conta do Alok. E apesar de eu curtir, tipo, não era o meu gênero favorito, assim, né? Mas eu curtia música pop em geral, né? Eu curtia David Guetta, curtia Calvin Harris, Kygo, eram músicas que eu escutava, assim. Mas foi muito louco, assim, porque eu fui numa inércia ali, pô, a Hear Me Now ontem, esses dias bateu 500 milhões, a música mais escutada no Spotify no Brasil, né? Ninguém bateu ainda Hear Me Now, tem que bater 500 milhões de plays. E foi uma música que, tipo, era um indie rock que virou eletrônico, porque, né, o Alok pegou para produzir, enfim, né, o Alok e o Bruno lá fizeram outra coisa e aí eu fui fazendo as parcerias com a Loki, a gente foi fazendo né, a gente fez quase que a gente era uma dupla até no começo, assim, né, né, saiu Never Let Me Go, Ocean, a gente foi fazendo uma coisa nessa pegada bem eletrônica e bem nesse mundo, mas o Ziba solo, que aí começou a virar essa confusão, né, mas o Ziba é DJ também, o que é, e muito louco isso, e aí
Então, enfim, até esses últimos anos é algo que eu tô querendo construir, assim, né? A imagem do Ziba, e é isso. Eu sou um compositor, eu crio as músicas no violão, na voz, e então eu acho que a minha identidade está muito na minha voz, na minha letra, e aí as produções. Agora que eu tô também me envolvendo mais nas produções nesse álbum, por exemplo, que aí vai ser a minha cara, mas é isso, acho que a minha identidade é mais nesse lado compositor e de criação, assim, de melodias e de letras reflexivas e tudo mais. Pois é, tem uma frase que você me disse quando a gente estava conversando sobre o Reset que eu acho que define a maneira com que eu ouço as suas músicas sempre que chega um lançamento novo para eu ouvir. Você disse que você quer fazer aquilo que você acredita com a música. E eu penso então que você acredita em muita coisa, no bom sentido. Você acredita que a música pode ser várias coisas. Com É a minha certeza. leitura. Com certeza, exato. É a verdade que a gente está vivendo no momento. E a arte é transformação, né? Então, a gente está sempre mudando e sempre evoluindo e sempre... Né, eu acho que muito sobre isso. Perfeito. E para acabar, então, eu preciso te perguntar isso, porque se você está produzindo coisas tão distintas, o que você tem ouvido ultimamente? Também está em vários lugares ou você tem ouvido uma vertente mais específica? Pô, que doido. Agora, o que eu tenho escutado? Cara, eu tô agora numa coisa louca, assim, de playlists de Spotify, assim, indo atrás de sons novos. Então, é muito louco, que é uma coisa que eu procurava não fazer tanto e agora eu caí meio que nessa coisa, porque é mais fácil, às vezes, assim, né? Mas eu tô curtindo muito um som indie, assim, um indie pop novo. Escutei um som mais recente do Foster the People, curti demais. O novo álbum do Cage the Elephant, não é tão novo assim, mas Cage the Elephant eu tava escutando recentemente, acho muito bom. De pensar que eu vou muito atrás de artistas novos também, de sons diferentes. Eu tava ouvindo muito Glass Animals. Glass Animals foi um que eu peguei o álbum e escutei o álbum inteiro, sabe assim, eu tô curtindo muitas coisas pop, tipo Harry Styles, achei muito legal todo o trampo que ele fez. A Dua Lipa, acho muito foda, assim, o conteúdo dela. Eu vi não sei se você chegou a ver ela fez agora esqueci o nome do programa, mas que eles faziam nas bibliotecas, agora os artistas estão fazendo nas casas, porque não pode mais. O Tiny Desk. Tiny Desk, Tiny da Dua Desk Lipa, eu Concerts. achei incrível, muito bom, muito legal. Eu acho que é isso. Tenho estudado bastante coisa atual, na verdade, e aí tenho ido atrás de coisas diferentes ali no Spotify, assim, playlists e coisas para escutar sons novos, assim, acho que é sempre importante. E tem muita coisa diferente, nova, legal sendo feita por aí, né? Oi, gente, aqui é a Carol. Tô aqui com o William e o André para conversar um pouco sobre bandas que a gente acompanha desde o começo do Pavê e que a gente, felizmente, viu crescer muito na indústria musical. Conversar um pouco sobre isso, sobre essas bandas. O que vocês acham? E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, Carol? Cara, eu lembro de uma banda, assim, que foi talvez uma das primeiras entrevistas que eu fiz pro Pavê, que é a Scalene, que é uma banda que a gente acompanha no site já desde do Real Surreal, né? O primeiro álbum deles. E a gente viu passar por muita coisa, né? Sim. De tocar em Lollapalooza, em Rock in Rio, ir pro programa Em da reality show, né? Globo. E eu lembro e acho que é muito legal isso, porque eu lembro de ver show do Scalene, por exemplo, com a Super Combo e com a Medula no Hangar, a casa de show que tinha lá na Zona Norte, né? E um lugar pequeno, e aí depois ver show deles no Carioca Club, e depois em outro lugar maior, e sempre acompanhando o público crescer também, né? E se misturar, assim. Eu lembro de ver um show deles com a Fresno, se eu não me engano, e de ver a galera da Fresno também curtindo eles, assim, são de gerações diferentes, né? Eu acho muito bacana isso, assim. Nossa, eu acho que é um grande privilégio da gente poder acompanhar essas bandas tão de perto, meio que desde sempre, né? E eu tava lembrando que tanto no papo com o Silva, quanto no papo com a banda Mais Bonita da Cidade, aqui no podcast, os dois falaram isso, né? Do quanto a gente tá junto já há tanto tempo. E eu lembro que o Silva, quando eu conheci o trampo dele, não era nem olha aqui esse músico Silva. Era uma amiga minha que namorava um cara que trabalhava com ele, sabe? Uma coisa muito assim de tipo, olha o som que esse meu amigo fez. E aí eu ouvi e falei, pô, massa, e publiquei. E nesse tempo, no intervalo de tempo, que foi super pouco, super dias, assim, né? Entre eu ouvir e eu publicar,
todo mundo ao meu redor também estava começando a publicar sobre o Silva. E ele foi o... Tem várias coisas que as pessoas chamam, tipo, o fenômeno indie, sei lá, eu acho isso meio cafona, né? Mas o Silva era um desses nomes, assim, que num meio independente, num meio alternativo, ele, de repente, era onipresente. E desse espaço, ele conquistou espaços maiores, logo em seguida, né? E um outro nome que me vem à mente com a mesma intensidade é o Cícero. Foi um rolê muito parecido, não foi uma produtora, não foi assessoria de imprensa, não foi gravadora, ele nem tinha gravadora, inclusive, na época, que me contactou, mas foi um amigo que sugeriu. Falou, já ouviu esse som? E aí eu ouvi, achei incrível, foi logo que saiu a Canções de Apartamento, e o Pavê tem esse status, assim, tanto com o Silva quanto com o Cícero, de ser um dos primeiros que falou sobre isso, né? E eu lembro que pouco tempo depois, o Cícero saiu numa página super pequena, um boxzinho super pequeno na Rolling Stone, sugerindo o Cícero, e eu li, e eu contei pra ele que tava lá, ele nem tava sabendo, assim, sabe? E logo eu pude estar no primeiro show dele aqui em São Paulo, que era um bar meio sebo. Eu não lembro o nome, eu não sei descrever direito, nunca mais voltei lá, mas era um combo de bar com sebo, e tinha assim, nesse show tava o Cícero, a banda, eu com um amigo, mais um pessoalzinho e a banda que abriu. Tinha, no total, 20 pessoas. E aí, poder agora ver um show do Cícero, um dos últimos que eu vi foi no Koala, por exemplo. Que, quantas mil pessoas não tava ali, sabe? Então, é de fato super emocionante, assim. E é difícil não cair na pieguice quando eu vou falar com esse pessoal, sabe? Conversando com o Silva, conversando com o Cícero, sempre cai num sentimentalismo, assim, de, cara, meio tipo, peguei você no colo, sabe? Tive que crescer. Exato. É muito legal essa parte também de entrevistar o artista depois de anos acompanhando ele, né? Porque você vai lembrando das primeiras entrevistas, assim, que você fez com ele e ver como ele está se desenvolvendo, seu pensamento em relação à música, a tudo que cerca ele, assim, é sempre muito legal, né? E como é importante, né, a mídia dar espaço, né, para eles. Porque isso ajuda bastante também, né? Então... Não, com certeza. E é muito legal. A própria capa do episódio, que é a Drica Barbosa, né? Eu tava no primeiro show, ou melhor, eu tava no show de lançamento do primeiro EP dela. E conversei com ela, dei um abraço nela. A gente já se conhecia, dei um abraço nela ali. E a gente pôde conversar sobre aquilo. E foi no Sesc Ipiranga, que é um teatro de médio porte, né? Mas assim, depois ver a Drica ocupando os palcos que ela ocupa hoje também. É super massa. E ver a música dela bombando do jeito que bomba. E ver... É engraçado que tudo acompanha o crescimento, né? Os clipes dela são diferentes hoje. As fotos dela são diferentes hoje, né? Não é nem só o tamanho do público, mas a dimensão, a proporção que as coisas crescem, né? Você vê a potência do artista só aumentando, né? Exatamente. Quando o leque dele vai abrindo, né, de oportunidades, e aí o artista consegue explorar todos os campos, né? E você, Carol, você lembra de alguma banda que você viu crescer assim? Então, uma banda que me vem à cabeça, assim, que eu acompanhava quando eu era, assim, adolescente e fui acompanhando crescer foi NX Zero, que também eu via show neles no Hangar. Eles não eram tão mainstream ainda e eu tava na época de curtir banda que ninguém ouvia, sabe? Adolescente chato. E NX Zero era meio que isso. Fui vendo eles crescendo, assim, eu lembro que eu via eles no Hangar e de repente eles estavam naquele... Não sei se vocês lembram um show que teve da MTV, que era 5 bandas da MTV, alguma coisa assim. Lembro. Sim, lembro. Então, e aí eu lembro desse show que eles eram o headliner, né? Tipo, era pra ver eles. E acho engraçado como hoje em dia, assim, eu tenho um carinho muito grande pela banda. É uma banda que vira e mexe eu ouço o CD deles, mas não acompanho tanto de perto, inclusive porque acho que eles nem estão lançando coisa, né? Mas é engraçado como eu era obcecada e hoje em dia, tipo, mal ouço, sabe? Mas eu fico muito feliz que eles também, assim, explodiram, né? Foram quem carregou essa época de música emo, assim, eles, o Fresno, cresceram muito, assim, e até hoje são referência, o Fresno também é referência musical, né? Pô, acho que mais ainda, né? Com certeza. Então, e o Lucas do Fresno, assim, é um baita músico, e eu fico muito feliz que ele conseguiu meio que ultrapassar essa barreira música emo, sabe? Com certeza. Só um músico. E talvez essa geração, daí dos anos 2000, mais ou menos, né, 2000 e pouco,
talvez tenha sido a última, assim, mais nessa linha de rock, né? De que saiu do underground, passou pelo... Não sei nem se tinha o mainstream na época, mas chegou ao Sim, mainstream, né? Talvez tenha sim, sido uma das últimas, assim. O Fresno é até engraçado, porque como ele continua, é. talvez ele alcançou um estado de mainstream naquela época, Uhum, por causa da MTV e tudo uhum, mais que tinha. Mas agora também eles sobrevivem sem estar no mainstream. Né? Eles exato, sobrevivem não, né? Eles estão por aí fazendo muita coisa, né? Isso é muito legal. exato. Eles são e é uma banda que, assim, tinha Dead Fish, tinha várias outras bandas, né? Rancore, só que NX Zero conseguiu se inserir de um jeito muito forte, né? Acho que geral gostava, não era só um nicho que gostava, né? Eu acho que você falou a palavra certa é nicho mesmo, sabe? É, Quando a gente pensa no NX Zero, quando a gente pensa na Fresno, são bandas que elas podem ter surgido, vou- com muitas aspas o que eu vou falar agora, mas com um público-alvo em mente, né? E de repente uhum, você uhum, extrapola isso, de repente você está ocupando outros espaços mesmo. uhum, E, pô, o Dead Fish tá aí, em atividade, fazendo muita coisa uhum, legal. A gente tem uma uhum, entrevista com o Dead Fish no Pavê em 2010, sim, dia 11 de novembro, o dia que o Pavê foi ao ar, foi com a entrevista do Dead Fish. E aí uhum, a seguinte, eu acho que em 2020, então 10 anos depois, ou talvez 2019, mas enfim, muitos anos depois a aham, gente tava entrevistando o Dead Fish de novo. E como você falou, Carol, eles seguem em atividade, mas eles ocupam um espaço muito mais bem definido, né? É aquele sim, pessoal fazendo aquele tipo de som que no fim acaba sendo exato. consumido por aquele público. Eles têm fãs super dedicados, sim. E é muito interessante ver como isso mudou, né? Como o gosto musical até brasileiro, assim, foi se modificando e, enfim. Pois é, e pensando como cenário, isso é uma coisa interessante mesmo, né? Porque se a gente tá falando aí, bom, Música Pra Ver começou em 2010, então se a gente tá pegando essa década para Uhum, acompanhar, o que fez sucesso em uma época não vai fazer sucesso na seguinte, e depois talvez volte a fazer sucesso, né, numa retomada, num revival, mas também a gente pôde acompanhar diversas tendências diferentes surgindo, né? E também tem sido sim. cada vez mais comum, quando eu estou escrevendo um texto, por exemplo, usar uma expressão do tipo, nossa, isso me parece algo que eu ouviria em 2012, sabe? Sim, aham. E, tipo, faz muito sentido essa frase. Pois é, quando você pensa numa banda indie folk com Uhum, banjo e bastante percussiva, uhum, sabe? Você uhum. consegue pensar Sim, numa nova banda que faz isso de 2000, sei lá, 18 para 2017 para cá? Provavelmente é. não, mas quando você pensa, Uhum, olha o que a gente até já conversou aqui, né, Carol? Os festivais que a gente ia de música folk aqui em São Paulo, ali em sim. 2012, 2013, por exemplo. Ali tinha muito mais Uhum, disso. Por mais que seja interessante a gente acompanhar essas movimentações do mercado, assim, é legal também ver que esses grupos, esses artistas acabam criando um público fiel, né? Que por mais uhum. que ele saia ali da crista da onda por um período, ele continua com um público que ele já conquistou e que escuta ele, seja para uma questão de nostalgia ou que ainda continua acompanhando se tem novidades, né? Se tem lançamentos novos. Você acaba criando um carinho, né? É, E eu acho muito importante também isso que a gente estava falando das mudanças, do gosto do povo brasileiro e como a gente vai mudando. Como é importante, assim, eu digo do Música Pra Ver, é importante a gente estar aberto para escrever sobre qualquer gênero musical, sabe? Uhum. Porque não adianta você querer, não, no meu site só vai falar sobre mainstream, sabe? Não adianta. Assim, você vai acabar ignorando muita coisa muito boa, ignorando muita coisa que, assim, é o que vocês falaram, entrevistaram pessoas onde o show tinha, no máximo, 30 pessoas, que hoje enche uma casa de show. Entendeu? Você pode acabar perdendo a oportunidade de conversar com alguém assim no começo da carreira, que é incrivelmente interessante. Pois é, e eu penso que se a pessoa tem esse exercício, então, de falar, eu vou criar um veículo para falar apenas do mainstream, ela tem que entender que, por natureza, então, é volátil o tema dela. Porque o que está no mainstream Uhum. hoje, como a gente falou, o que estava no mainstream em É, 2010 é muito diferente do que está no mainstream hoje, né? Você tem um ou sim. outro nome que continua ali, enfim, dentro do seu espaço, mas quando você pensa numa Taylor Swift, por exemplo, que fazia Uhum. música com banjo, naquele primeiro Sim. momento, inclusive, Sim. e aí depois, com o tempo, passou por diversas fases. E hoje tá em uma que é diferente de todas as outras anteriores, sabe? Não é à toa. Completamente. Então falar só de Taylor Swift, por exemplo, é
admitir que você vai falar sobre várias coisas ao longo do tempo também, sabe? Sim. E aí o problema aí também tá sendo que quando você pensa num artista que também é uma pessoa, né, e tem suas fases, e tem suas predileções, e tem os seus momentos, se eu tô me guiando apenas por mercado, eu não tô me guiando pela produção artística, eu tô fechando meus olhos muitas vezes para esse tipo de influência, para esse tipo de variável para o meu trabalho, sabe? Se ali no começo do Música Pra Ver a gente falasse, não, vamos falar apenas do que é underground, vamos falar apenas do que é midstream, vamos falar apenas do que é mainstream, a gente teria perdido diversas oportunidades em todas essas frentes, sabe? A gente pode falar que a gente conversa, tanto com gente que tá nichada, sabe? Falar, essa semana a gente publicou de um produtor de música eletrônica búlgaro de família turca, sabe? É uma coisa muito... Sim. muito específica até, que ele faz house, legal, é super nichado ali para público de house, público de música eletrônica que curte isso, mas também a gente está trazendo um Tom Zé numa outra entrevista no site, que é alguém que o quê? Atravessa nichos, né? Ele atravessa todos esses lugares. Ele pode não ter... Os números que envolvem o trabalho dele, então, pensando em mercado, podem não ser um mainstream absoluto, mas e o respeito que ele tem e a influência que ele tem, sabe? Sim. Me lembrou, aliás, o papo que você teve com o Michel Teló, né? Que é um cara que não estaria, talvez, né, no site se a gente tivesse esse pensamento mais engessado. E no fim acabou sendo uma conversa super legal que teve no podcast, né? E que acrescenta bastante para quem não conhece o trabalho dele também, né? A gente acaba tendo esse contato com o outro que é tão saudável pra gente como pessoa também, né? E eu vi falar, olha aí, uma outra realidade, muito diferente da minha. Inclusive, quando eu fui conversar com ele, eu tinha essa pequena insegurança, assim, de falar, cara, a última entrevista que eu fiz com o sertanejo, eu lembro bem, foi quando eu trabalhava na TV, em 2008, sabe? E aí eu fui entrevistar uma dupla sertaneja lá, fiz parte daquele movimento, daquela matéria. E aí, mais de 10 anos depois, sabe, como é que é? Não é um repertório que eu dialogo. E a primeira coisa que eu falei pra ele foi, eu falei, Michel, a gente habita universos um pouco diferentes, mas eu tô animado pra poder conversar com você, pra poder aprender a sua perspectiva também, né? Ter essa experiência, acho que não tem um porquê negar, né? Conhecer coisas novas e se interessar por coisas novas, não tem por que ficar só focado num gênero, numa coisa, sabe? Você acaba perdendo a oportunidade de ter isso que eu já falei isso, mas essa coisa de ver um crescimento tão grande de uma, tipo Scarlene, que o William falou, que assim, hoje em dia é uma banda que ganhou Grammy, tipo, você lembrar das primeiras entrevistas e ver eles agora e conversar com eles agora deve ser uma sensação incrível. Só que, já que a gente assumiu a metalinguagem aqui total, falando muito do que a gente está fazendo no Música Pra Ver, eu penso também que vem muito da sua ideologia enquanto crítico cultural, sabe? Você olhar e falar, eu preciso entender, eu preciso dialogar com o meu tempo, eu preciso entender o que está acontecendo para poder estabelecer esse diálogo, né? É diferente de você apenas dizer, falo de maneira bem grosseira, mas é diferente de você apenas dizer que tal disco é bom ou ruim, né? Mas o que aquilo representa num contexto maior? E às vezes o contexto maior pode ser um nicho, às vezes o contexto maior é porque existem paralelos muito grandes entre o que um cara totalmente desconhecido está dizendo e o que está sendo propagado pela mídia, sabe? Pela grande mídia. Oi, pessoal do Música Pra Ver, aqui é o Luri e eu tô aqui no podcast para convidar vocês para ouvirem o meu novo single que se chama Carta Aberta. Ele acabou de sair, tá em todas as plataformas de streaming e é a primeira música de uma nova fase para mim. Eu tô muito feliz de poder dividir ela com vocês, então escutem aí Carta Aberta, um abraço e até a próxima. Valeu, Luri, por esse recado. E deixa eu aproveitar a dica então para te dizer que tudo que está sendo mencionado por aqui, como a matéria com Ziba ou essa música Carta Aberta, pode ser visto na página deste episódio no site. É só acessar a aba podcast no musicapraver.com e lá você encontra tudo listadinho para facilitar a sua vida. Dando continuidade aqui ao podcast, vamos de Drica Barbosa, ela que é a grande musa da capa deste episódio. Se você ouviu o anterior com a Tássia Reis, eu dei o spoiler que mais alguém do grupo Rimas e Melodias estaria por aqui, e eis que chegamos até a Drica. Ela é cantora e rapper, dona de um baita vocal e diversos super espertos. Como eu mencionei mais cedo, tem sido muito bom poder acompanhar sua carreira e vê-la ganhando cada vez mais espaço. Meu amigo William Nunes trocou então mensagens de áudio com ela por WhatsApp e nós vamos agora ouvir como foi. Oi, Drica, tudo bem?
Muito bom ter você com a gente aqui no podcast do Pavê. No episódio de hoje a gente está falando sobre mainstream, midstream e underground. E eu queria saber de você, qual espaço você considera que você ocupa hoje entre esses três? Salve, podcast Pavê, salve William, para mim que é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. Então, eu me vejo no midstream, assim. Eu como rapper, né, também, fazendo rap, nesse momento no Brasil a gente vê uma popularização maior, né, do rap nacional, e também faço R&B, que não é algo tão reconhecido ainda, né, popularmente e nas mídias, rádio, TV e tudo mais. Mas eu sinto que cada vez mais está tendo um alcance maior, principalmente por conta da internet, né? A gente tem se mobilizado mais, artistas do rap, do R&B, enfim, das sonoridades que o meu trabalho tem, assim como eu, outros artistas tem sido mais através da internet do que nessas outras grandes mídias, sabe, de comunicação. Então eu vejo como um midstream mesmo. Que massa, Drica. E eu vejo da mesma forma que você. E foi muito legal você falar sobre ser um artista do rap e do R&B, porque era isso que eu queria puxar agora nessa próxima pergunta. Ser um artista que está na sua posição de midstream, me parece que dá uma liberdade muito maior para você poder transitar entre as fronteiras de estilos musicais, né? Essa pluralidade, aliás, para mim é uma das suas maiores qualidades. O que você acha disso? Você acha que essa sua posição e essa te dá uma liberdade maior para poder trabalhar em esses diferentes estilos musicais? Eu sinto super essa liberdade, assim, para poder ter um espaço onde eu possa ser plural dentro da música, assim como eu sou na minha vida, para além de artista, né? Então, as formas diferentes que as sonoridades musicais me tocam, eu amo isso, assim, eu quero passar isso na minha música também para as pessoas. Então, a minha identidade musical já é muito plural. E eu quero que, como artista, também seja e que toque as pessoas de formas diversas. Então, a música baiana, por exemplo, sempre teve muito presente na minha vida, o funk, o pagode. Então, misturar isso tudo com o meu rap, com a forma que eu já venho cantado nos meus sons, com R&B, poder fazer essa mistura de sonoridades e passar energias diferentes, né? Eu acho muito mágico quando a gente tem essa escolha, assim, de beleza, tô aqui com a composição, qual energia que eu quero que a instrumental passe? Pô, eu quero uma energia assim, então beleza, bora fazer um rap com pagodão baiano, como eu fiz, um R&B com trap com pagodão baiano, ou um rap com 150 BPM do funk. Então eu acho essa liberdade, para mim, como artista, é muito, muito, muito importante. Muito legal ouvir isso, você falando e ouvir isso na música, né? Porque só comprova toda essa sua última fala. Muito bom mesmo. Falando sobre a Laboratório Fantasma, ela é um dos exemplos muito bem sucedidos que a gente tem de gravadora independente hoje, né? E que se tornou muito além de uma gravadora só. Ela preenche essa coluna entre o mainstream e o underground, principalmente quando a gente está falando de estética, de cultura negra e periférica, alcançando outros lugares, né? E eu queria saber de você, como você vê todo esse movimento que a Lab faz e que você participa ativamente disso, né? De trazer essa cultura estética, essa cultura negra e periférica para cada vez mais pessoas ouvirem. Tem quebrado barreiras e criado caminhos, né, muito importantes, muito especiais para nós. Eu digo nós como artistas e socialmente também, né? A arte vem transformando socialmente, quebrando barreiras sociais muito urgentes, né? Então, para mim é uma honra ter a Lab como parceira, né, para propagar a minha mensagem, para propagar tudo que eu quero, essa transformação positiva que eu desejo, né, para todos nós no presente, no futuro e principalmente para as pessoas pretas como eu e pessoas periféricas do nosso país e além, se possível. Então, tudo que a Lab tem feito é de uma importância imensa, assim. Para mim é uma honra fazer parte de tudo isso e ter essa parceria, esse cuidado, esse respeito que eles têm por mim, pela minha arte, é muito, muito, muito especial. E eu acredito que
tem aberto caminhos, todo o trabalho que a Lab está fazendo, tem aberto caminhos para que mais gravadoras independentes venham, né, para transformar, né, para ajudar outros artistas e fazer com que a nossa arte faça mudanças reais e mudanças muito urgentes e necessárias para que a gente tenha vidas dignas, né, para que a gente viva em espaços seguros e que a gente possa se expressar através da arte em espaços seguros, que é algo que a gente não tem, mas que a gente luta para ter. Legal, Drica. Muito importante mesmo essa sua fala. Voltando um pouco ao assunto do midstream, de ser um artista que faz parte do midstream, eu queria saber de você como é o seu dia a dia enquanto artista, enquanto gestora do seu próprio conteúdo, como que você lida com essas atividades que são esta música, digamos assim, né? Mas que são importantíssimas para fazer a sua música chegar em outros lugares. É um grande desafio, né? Antes da pandemia era totalmente diferente a forma que eu estava gerando conteúdo, porque tudo que eu fazia como artista gerava vídeos e fotos que eu ia alimentando as minhas redes e o pessoal sabendo o que eu estava fazendo, vendo bastidores e tal. E eu, como fã de vários artistas, adoro acompanhar isso, então eu ia gerando isso para o meu público também, que curte. Mas aí começou a quarentena, eu tive que reinventar a minha forma de produzir conteúdo, né? Dentro só do espaço da minha casa, com muitas limitações e pensar junto com o meu público o que eu poderia gerar para eles de conteúdo e tal. Então eu fiz bastante troca de ideia, né, com o pessoal, lives e caixinhas de pergunta para saber o que eles queriam ver, o que eles queriam acompanhar do meu dia a dia, de processos de criação, até o que eu faço no meu dia mesmo. E sempre pensando no equilíbrio disso, sabe? De como manter o que eu quero como privacidade para mim e o que eu expor na internet do meu dia a dia para além de artista. Então, para mim está sendo muito importante ter essa participação do público, né? Nesse momento de o que eles querem ver de conteúdo também, o que eu posso fazer aqui em casa, né, para eles. E aí, nesse tempo também da quarentena, eu lancei músicas novas, tem um projeto novo, o Projeto Nós, que tá rolando, que fala sobre autocuidado e chama atenção para a urgência de falar sobre isso. Então, tem gerando conteúdos, né, do Projeto Nós e compartilhando com o pessoal e entendendo uma nova forma de fazer isso, assim. Então é muito doido, é um grande trabalho, né, pensar tudo isso, fazer tudo isso. A Lab super tá presente me ajudando a gerar esses conteúdos e as pessoas ajudam muito nessa hora, assim. Mas é um corre. Que demais isso, porque é um desafio diário, né? E o mais gostoso é ver a interação do artista com o público nos dois sentidos, né? De você passar para o público, mas o público também tem a oportunidade de passar para você. Isso é muito legal. E para fechar, Drica, você já falou um pouquinho aí do projeto Nós. Eu queria saber o que você pode contar para a gente de novidade sobre o projeto, principalmente nessa parte de ter ações multiplataformas, né? Fiquei muito curioso para saber sobre isso. Sim, então, o Projeto Nós, ele tem, além das músicas, né, as 4 faixas do projeto. A primeira faixa já saiu, que é sobre nós, está disponível em todas as plataformas digitais, e tem um clipe também no YouTube, então todas as músicas vão ter clipes também. E aí eu tô trabalhando nas outras 3 nesse momento, com participações muito especiais também, falando sobre afeto, né, sobre autocuidado. Para além das músicas, vai ter uma audionovela e eu estou muito ansiosa, né, para poder compartilhar isso. A gente vai começar a produzir a audionovela em breve para poder disponibilizar, e é algo novo, né? Não só para mim, eu acho que para quem vai consumir também, para quem vai curtir, vai ouvir. E a gente está muito ansioso para compartilhar isso e vai trazer histórias muito legais, muito importantes. E além de ter música presente também nessa audionovela, então vai ser muito massa, aguardem. Por enquanto é isso que eu posso contar, mas fiquem de olho, me acompanhem nas minhas redes para saber tudo o que tá rolando e o que vai rolar ainda também.
Rick Bonadio é uma das figuras mais emblemáticas da história da música brasileira desses últimos 30 anos. Foi ele quem nos deu bandas como Fresno, Charlie Brown Jr. e até mesmo Mamonas Assassinas. Basicamente, se algo fez muito sucesso, tem grandes chances dele estar envolvido. Sentei com ele dia desses para conversar sobre o tema do episódio e aproveitar um pouco da sua experiência, da sua perspectiva, para ouvir como é o lado de dentro da produção das bandas e músicas que conquistam multidões. Rick, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fico muito curioso pensando como que funciona a sua cabeça quando você olha para alguém como Charlie Brown Jr. ou como Fresno ou Mamonas Assassinas mesmo e pensa que isso tem potencial, que isso vai agradar as pessoas. Como é que funciona esse seu olhar e como é que funciona esse seu raciocínio? Assim, isso aí foi um processo, né, que na verdade eu acho que mudou muito ao longo dos anos, né? No começo, eu gostava de produzir as coisas que eu gostava, sabe? As coisas que eu curtia, que eu gostava logo de cara. Então, assim, com os Mamonas foi isso, porque eu ouvi aquelas músicas e achei do caralho. Aí falei, pô, vamos gravar isso. O Charlie Brown, eu fiquei louco pela banda, achei que a banda era muito boa, puta música legal, gostava de ouvir. Mas ao longo do tempo, isso foi amadurecendo, né? Então, agora, um artista para eu dizer quero trabalhar, quero contratar, quero levar para a gravadora, eu acho que além de eu gostar, eu já consigo, sabe aquela coisa, né? Os neurônios já fazem umas conexões aqui na nossa cabeça e eu já começo a visualizar outras situações, né? Eu vejo também muito, se é uma banda, a força de conjunto, se os caras realmente estão unidos, se é um artista solo, se realmente a pessoa está afim daquela carreira, se ela está disposta a passar por todas as dificuldades que existem até chegar no sucesso. Porque o ponto principal, assim, eu já tive muitos artistas que eu lancei que não fizeram sucesso, mas que o ponto principal nem era o talento, era a vontade do cara de realmente acontecer na música. E muitos desistiram antes disso dar certo. Então, assim, tem muita gente que me pergunta até, pô, Rick, você está fazendo isso há tantos anos, meu, você está há mais de 30 anos, por que você não se aposenta, não para de fazer isso, né? E por que tantos artistas dão certo? E aí eu costumo dizer que realmente, assim, as coisas que eu faço dão certo porque eu não desisto, entendeu? Eu sou um cara muito persistente na minha carreira, no meu trabalho, mas a força desses artistas, ela nem sempre é grande, sabe? O cara passa 2 anos, 3 anos tentando e não deu certo, aí já começa a brigar a banda, já começa a dupla, já começa a se desentender, o cara já começa a botar culpa em mim, botar culpa no corona, botar culpa na política, começa a botar culpa em alguém, né? Na família, na falta de dinheiro, na falta de sei lá o quê. Então, isso é uma questão muito importante hoje em dia quando eu vou contratar um artista, assim. Então, muitas vezes eu contrato para fazer um projeto pequeno hoje e testar, sabe assim, testar para ver se o cara realmente é daqueles que veio para dar certo, sabe? Interessante. Uma coisa que eu penso também é que existe um intervalo de tempo considerável entre você conhecer alguém, assinar com alguém e aquele trabalho ir para o mundo. Então você precisa estar atento ao que tá legal agora, o que é bom agora, mas antes desse agora acontecer, né? O processo, tudo é um processo, né? Assim, e muitas vezes você vê que o cara tem talento e não é exatamente para já. Às vezes o cara vai demorar. Você sabe que o cara vai demorar para amadurecer. Muitas vezes acontece isso hoje em dia, assim, de eu contratar artistas que eu sei que o cara não vai dar certo agora. Assim, não, beleza, esse cara, eu preciso trabalhar com ele, preciso ajudar ele a evoluir, e muitas vezes eu sei que o cara não vai dar certo, às vezes nem comigo. Pode ser que ele tenha que passar por esse processo, tal. Então eu já também me aceito hoje como uma etapa importante na carreira de muitos artistas que vão dar certo e que eu sei, assim, a gente está fazendo um trabalho assim no Midas hoje, né? A gente tem muitos artistas que estão se desenvolvendo lá e eu sei que muitos desses vão se encaminhar para algum lugar, sabe? Vão fazer sucesso. Eu vou dar um exemplo aqui, a Manu Gavassi, por exemplo. A Manu Gavassi, eu contratei ela, tinha 14 anos. Aí fiz aquele primeiro disco, que tem lá Garota Errado, tal, fiz um segundo disco. Ela foi bem, mas não chegou a ser um grande estouro. Mas agora ela é um fenômeno, né? Tipo, ela vende tudo, ela é boa para publicidade, ela é esperta, ela é multimídia. E eu sabia que isso era uma parte do processo, o desenvolvimento que ela teve com a gente lá no Midas. Só que eu demorei para entender isso, né?
Esse é um ponto muito importante. Eu acho que existia uma visão muito simplista do tipo, Rick, como é que é? Você contrata um artista e aí ele faz sucesso. Cara, não é só isso. O meu papel não é mais só esse. O meu papel e o papel da nossa gravadora é contratar o artista, desenvolver, encaminhar, ajudar o cara a acertar as músicas, às vezes até dizer pro cara, talvez você não vai fazer sucesso na música, talvez você vai ter sucesso como no entretenimento, fazendo outra coisa. E muitos vão acertar seus hits. E muitos vão ter paciência de esperar, de insistir, porque realmente amam a música, e outros às vezes querem mais a fama do que propriamente o sucesso na música, aí o cara fica insatisfeito, desiste logo, entendeu? Então é muito legal isso, né? Assim, é um processo de longos anos, né? Eu estou mais de 30 anos fazendo isso, e acho que também a minha maturidade pessoal me ajuda a conseguir ver isso, porque durante muito tempo eu pensava dessa maneira simplista, né? Preciso contratar, o cara tem que fazer sucesso no ano que vem. Pois é, você tocou num assunto agora que era exatamente onde eu estava chegando, que você disse que tem pessoas que buscam mais a fama, talvez, do que o fazer música. E eu fico pensando como, nessa maturidade que você trouxe agora, nesse passar do tempo, como que você tem observado esse próprio fazer música que talvez não dê tanto sucesso, mas que vai ser algo bom de ser feito. Voltando ao que você disse lá no começo, né, que você buscava trabalhar com coisas que você gosta. Como que é navegar por criatividade, navegar talvez por expressão artística de alguém também, e ter que ser essa pessoa que está junto tomando decisões com ela? Eu acho que nesse caso depende do artista, né? Isso tudo depende muito do artista, porque a gente encontra alguns artistas que precisam de mais ajuda na parte da música, da letra, da composição, e também contra artistas que precisam de mais ajuda na parte psicológica, vamos dizer assim, né? Tipo, para o cara fazer a música direito, ele precisa de um estímulo certo, ele precisa de motivação da maneira certa, ele precisa, às vezes, ser colocado na realidade, às vezes ele precisa ser colocado num contexto de mercado, que o cara, às vezes, cria muitas coisas, mas não entende o que realmente vai dar certo. Então, são muitos aspectos, né? Não o trabalho, assim, eu nem digo mais que eu sou um produtor, eu acho que hoje eu faço uma coisa de direção artística, é uma coisa mais complexa, né? Mas vem cá, vamos trazer a real aqui pra mesa. Rick, você faz parte da história de muita gente que faz parte da história de muita gente, sabe? Essas bandas que eu citei logo no começo, Charlie Brown Jr., próprio Mamonas Assassinas, assim, quantas pessoas não olham para essas bandas com carinho, com propriedade, com essas bandas fazem parte de quem eu sou, e seu dedo tá lá, sua mão tá lá. Tudo isso para te perguntar, como que é viver isso? Como que é poder fazer parte disso? Então, você sabe que é engraçado, né? Porque eu tenho pensado mais nisso agora. Não sei se é por causa da pandemia ou se é por causa da minha idade, que eu tenho pensado mais nessa coisa, assim, eu faço parte de tantos artistas que fizeram parte, né, da vida de tantas pessoas, né? Eu não sei se eu acho isso uma coisa tão especial quanto eu deveria, assim, eu não... Cara, às vezes tem dia que eu falo assim, nossa, que legal, né? Eu faço parte dessa coisa toda. Todo mundo canta as músicas que eu ajudei a fazer, ajudei a trabalhar e tal. E tem dias que eu olho assim, tipo, cara, foi um trabalho. Eu sou um cara muito focado na música e no som. Talvez isso me desfoque desse pensamento. Eu não sou um cara muito focado no deslumbre da situação, sabe? Eu sou muito focado na música. Tipo, se eu pegar um disco do Charlie Brown hoje, eu não vou pensar, caramba, tanta gente ouviu essa música. Eu vou pensar, porra, esse som de bumbo aqui não tá tão bom, eu podia ter feito melhor, entendeu? Puta, o Chorão cantou desse jeito, puta, foi legal, o que eu falei pra ele ajudou ele a cantar desse jeito, entendeu? Eu acho que eu sou muito focado no processo de fazer, mais do que comemorar, né, talvez, né? Eu não sei, eu tenho pensado muito nisso, porque às vezes eu fico achando que eu sou meio... sei lá, não tô dando valor para as coisas que eu fiz, sei lá. É estranho, viu, meu? É estranho pra caramba. Eu não sei exatamente nem responder essa pergunta. Entendo. Estar do lado de dentro é complicado, porque tem tanto histórias que a gente aqui do lado de fora não ouviu, e dificuldades que quem tá aqui de fora também não viu, e você vê, e tudo isso vem junto com a música, tudo isso vem junto com as lembranças, né? Isso é uma coisa interessante, porque, assim,
quando eu escuto as músicas que eu participei, que as pessoas todas conhecem, eu também lembro de todos os pepinos que aquilo deu, né? Então, assim, eu lembro também das dificuldades, eu lembro quanto foi difícil tocar, às vezes, numa rádio, quanto foi difícil fazer aquele artista ficar conhecido, o processo todo que envolveu. Então, talvez por isso tenha um pouco menos de magia. Justíssimo. Faz muito sentido pra mim. Acho que é por Mas isso. hoje, o que você mais curte no seu trabalho? Hoje, o que eu mais curto fazer o que eu mais gosto de fazer é ajudar os novos artistas, ajudar os artistas que estão começando, que estão procurando esse caminho e ajudar as pessoas que estão começando a produzir, a trabalhar com música. O que eu mais gosto de fazer é ver resultado do meu sucesso, sabe assim? Tipo assim, eu consegui fazer aquilo que eu sonhei quando eu tinha lá 14 anos de idade, deu certo, as pessoas reconhecem isso e eu consigo ajudar as pessoas novas que estão precisando, tipo, às vezes o cara está fazendo um repertório errado, eu consigo fazer curso de produção e ajudar a molecada que está começando a produzir. Eu vejo que eles têm um respeito por mim e, ao mesmo tempo, eu me sinto muito feliz de poder ajudar. E aí também, no meio disso tudo, eu continuo gostando de fazer música, né? Então eu estou sempre dentro do estúdio, eu estou sempre produzindo, eu estou sempre gravando, tocando, fazendo, compondo. Eu gosto de fazer isso. Então, só que assim, a novidade toda, eu acho que é essa parte, assim, sabe? É esse papo que eu estou tendo com você aqui, eu estou pensando, caramba, uma galera nova que quer cantar, que quer ter banda, que quer ser artista, vai estar ouvindo o que eu estou falando e isso vai ajudar de alguma maneira na vida deles, né? Tipo assim, pô, eu estou falando aqui, ó, como eu sempre falo, pô, artista, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser um cara real, cuidado, as redes sociais estão aí hoje, você não vai conseguir ter um conceito artístico de mentira, fazer uma música falando uma coisa e ser outro cara, isso uma hora vai dar... Então, assim, toda essa vivência que eu tenho, talvez dê uma clareada na mente desses artistas, então, esse nosso papo aqui já tô curtindo pra caramba por isso, que a gente tá falando de exemplos, de história, que podem motivar quem tá ouvindo o seu podcast, e pode também corrigir, né? Às vezes o cara... Porque às vezes a pessoa faz uma coisa achando que tá certa, mas é uma bobagem, tá errado. Né? Eu adoro fazer isso, eu adoro. É o mestre Yoda da música brasileira. Eu sou uma espécie de Buda. Mestre Yoda, Buda, eu sou o oráculo da música, do business brasileiro. Oráculo, deixa eu te perguntar uma coisa, Oráculo. Tem um tema que frequentemente permeia o Música Pra Ver, seja no site ou aqui no podcast, já apareceu também logo no começo, que é a antipatia que muita gente tem do que faz sucesso. Existe um incômodo, às vezes, no sucesso de outra pessoa. E, bom, com a tua experiência, eu queria conhecer a tua perspectiva. Por que você acha que isso acontece? Cara, eu acho que assim, você diz o incômodo desses artistas que fazem muito sucesso. Às vezes não precisa nem fazer tanto sucesso assim, mas só de talvez quem tá distante, olhando a pessoa que está ocupando tal espaço, seja um programa de TV, seja um programa de rádio, seja um podcast, e quem tá de fora, quem não tá lá, se incomoda com isso, entende? Porque a magia está no artista que sofre, a magia está no artista que não consegue pagar as contas. Mas, puta, cara, eu acho que isso é um pouco da essência do ser humano loser, do ser humano perdedor. Assim, que eu acho que o cara, em vez de ele se empolgar com uma vitória e querer também vencer, ele prefere achar que aquilo não teve tanto valor e não consegue encontrar o seu próprio caminho para vencer. Então, eu acho que isso um pouco é a parte dessa essência de alguns seres humanos, né? Mas eu acho que existe também aquela coisa do cara que gosta de ter só para si, que assim, tem muitos fãs de música, pessoas que gostam de música, que não gostam quando o artista faz muito sucesso, que todo mundo conhece. Ele gosta quando só ele conhece, né? Aí quando todo mundo começa a conhecer, ele, o cara já ficou muito pop, eu não gosto e tal. Acho que tem esse aspecto também. E tem o aspecto assim, que é mais triste ainda, que é o da inveja, sabe? Do cara que gostaria de estar no lugar daquela pessoa de sucesso. Esse aí é uma sensação ruim, né? Que eu acho que foi alimentada muito, talvez até pelas redes sociais, não sei se um pouco pela política, mas existe assim uma mentalidade hoje, de modo geral, no Brasil, que o cara fazer sucesso não é tão legal. O legal é você ser verdadeiro. Mas o cara que faz sucesso é verdadeiro. Então, assim, tem uma contradição aí. Então, sempre se influenciou as pessoas a pensar assim,
eu não vou fazer sucesso, eu vou ser mais ou menos, eu vou ser meio medíocre. Sabe, tem um incentivo à mediocridade. Muita gente fala assim, não, o legal é ficar só aqui, ó, o legal é que tá bom, você vai querer ser o Michael Jackson? Não, cara, isso aí não é legal. É aqui, porque lá você vai ter que se envolver com dinheiro, você vai ter... Tem umas mentalidades assim que é óbvio que eu não penso assim e nem gosto de trabalhar com ninguém que pense assim, mas existe, né? A gente vê nas redes sociais, a gente vê nas conversas, e até nos ataques, né? Tem pessoas que atacam os artistas, os haters, né? Os haters eu acho que tem uma inveja, um sentimento assim meio derrotado, né? Tipo assim, o cara fica incomodado porque alguém ousou, né? Ousou fazer. E isso é uma coisa meio louca, porque assim, na música, se você não tiver a ilusão de fazer, você não vai ser nada, porque, sabe, tanto faz você ter muito sucesso como você ter pouco sucesso. A ilusão tem que ser a mesma, porque você vai ficar lá, você se ilude que aquilo vai ficar incrível, que alguém vai gostar. Só que, eventualmente, muita gente vai gostar, e você vai fazer um puta sucesso. E aí é que eu acho que vem um contrassenso, porque aí o cara que fala, não, eu sou aqui do underground, eu faço a minha arte e tal, não preciso fazer muito sucesso. Cara, mas você não quer agradar essas pessoas que estão indo, essas 50 pessoas que estão no teu show? Ah, quero. Qual o problema do cara querer agradar 50 mil, entendeu? Sei lá, é muito louco, né? Isso aí tem que estudar, é uma coisa meio do ser humano, é uma coisa bem louca. Mas é um papo legal, eu penso bastante nisso. Obrigado, Oráculo, por esse papo. E este episódio do podcast Música Pra Ver fica por aqui. Ele foi planejado, sonhado e produzido por William Nunes, Carolina Reis, Letícia Miranda e Rômulo Mendes. A trilha sonora, como sempre, é do admirável Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e te convido a acompanhar o musicapavê.com e o @musicapavê nas redes sociais. Até a próxima!